Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Pipocando. Hoje um Pipocando assim, patriota, não é? Ó, o box tá de verde. Meio Money Beach, mas tudo bem. E com dinheiro derretendo, que mostra bem a situação atual do nosso país. Em nome do patriotismo, hoje a gente vai falar sobre filmes gringos gravados aqui no Brasil. Ou pelo menos quase isso, já que alguns desses filmes aqui, né, eles envolvem o nosso país, tem algumas cenas aqui, mas não foram totalmente gravados aqui, ou às vezes parece que foram gravados aqui, mas não foram gravados aqui, entendeu? É isso. Diferente do que a maioria pode imaginar, essa tradição do cinema gringo envolvendo o Brasil já existe há um bom tempo, né, galera? Bom, um exemplo disso é Alô Amigos, a animação da Disney que ficou marcada principalmente pela estreia do personagem brasileiro Zé Carioca, que a Disney inclusive faz uma baita confusão, né? Como é que é o Zé Carioca mesmo? O Zé Carioca no Epcot Center, ele tá no brinquedo do México. Ó, uma curiosidade é que esse personagem foi inspirado no cantor José Oliveira, que inclusive ficou conhecido pelo nome de Papagaio e fez a voz do personagem. Cavalheiro, aqui está o meu cartão. O filme é de 1942, é dividido em 4 partes e cada uma delas começa com imagens reais de artistas da Disney visitando países da América do Sul. Então antes da animação começar, a gente vê um dos membros da equipe comentando sobre o visual e a música marcante do Rio de Janeiro, que eu acho que sempre foi o cartão de visita mais forte do Brasil, né? E logo em seguida o Zé Carioca ele apresenta a cidade maravilhosa, que em 46 devia ser maravilhosa, hoje ela não é tanto assim, pro Pato Donald, que conhece a nossa cultura ao som de Aquarela do Brasil e Tico Tico no Fubá. Ó, e vale mencionar aqui que alguns elementos dessa animação não seriam mostrados hoje, dificilmente se acontecer, como por exemplo o Donald experimentando cachaça. É verdade. No desenho de criança. Que tal uma cachaçinha agora, hein? Saúde! Outra curiosidade é que o filme foi feito pelo Walt Disney a pedido do governo americano, com a ideia de aproximar as relações com a América do Sul. É só assim que presta atenção na gente mesmo, né? Hoje eles já dominam aqui, não precisa mais disso. Isso porque na época tava rolando a Segunda Guerra Mundial e o presidente Roosevelt queria impedir uma união dos países latinos com os nazistas. Então assim, ó, veja bem, mesmo uma animação dessa toda fofinha, sempre tem uma coisa, um gingado político, um interesse, um cara gordo de cartola fumando um charuto, bebendo um conhaque, entendeu? Sempre tem alguma coisa assim, conhaque, uísque, não sei. Às vezes pinga. Mas políticas à parte, Alô Amigos fez um sucesso enorme e garantiu as indicações ao Oscar de som, canção original e trilha sonora em filme musical. Então mesmo quando é mutreta, a Disney faz bonito. E ó, a Disney obviamente se aproveitou do lucro, tanto que resolveu explorar de novo a cultura latina com o filme Você Já Foi à Bahia? Mas apesar do título brasileiro, a Bahia mesmo só aparece durante uma parte do filme, quando o Zé Carioca banca outra vez o guia turístico do Donald. Só que o nosso papagaio ainda assim aparece quase o tempo todo, inclusive quando eles vão conhecer o México com o galo Panchito. E a passagem no Brasil é a mais marcante da produção, com destaque pro Donald se apaixonando pela cantora Aurora Miranda, ao som de Os Quindins de Iaiá. Ou seja, né, você já sabe. Os quindins de Iaiá, os quindins de Iaiá, E também merece destaque aqui a canção do Ari Barroso, chamada Na Baixa do Sapateiro, que é conhecida internacionalmente como Bahia. E aparentemente o Brasil fez história em Hollywood lá nos anos 40, já que o nosso país também foi representado pelo Hitchcock com suspense Interlúdio. Inclusive esse filme é considerado pelos críticos como um avanço na carreira desse diretor, que foi demonstrando cada vez mais maturidade. A partir dele foi tipo um ponto de virada na carreira né? Olha só, o Brasil na história do cinema, não é com o diretor, mas é com a locação, pelo menos. Na história, galera, uma mulher é chamada para ser espiã de um agente alemão que vive no Rio de Janeiro, além de ter envolvimento com um cartel químico. Mas infelizmente o Hitchcock não veio gravar aqui e em vez disso um diretor assistente foi enviado para filmar algumas cenas de fundo que foram encaixadas depois. E tava com medo de pegar chikungunya. O que é chikungunya? Deixa pra ela. Apesar disso, a produção de Interlúdio contou com um ator brasileiro em cena, que foi o Ricardo Costa, interpretando o Dr. Barbosa. E ainda tem momentos em que atores como Cary Grant e o Claude Rains arriscam o português, além do filme fazer várias menções a locais brasileiros. Então, pra gente que é brasileiro, é legal ver um filme do Hitchcock falando da gente. Verdade. Maybe the fact that you don't love me. Hello? Palace Hotel? Fala inglês? A parte musical também teve influência da nossa cultura, já que nas cenas do Rio, o compositor da trilha sonora usou alguns instrumentos do nosso país, né?
E é legal falar, por exemplo, que a Garota de Ipanema, que é uma música do Vinícius, ela é tocada no mundo inteiro e inclusive já apareceu muitas vezes em filmes. A gente fez um vídeo só sobre isso. É verdade. Que tá aqui pra você assistir. É muito interessante. Avançando um pouco no tempo, em 1979, o James Bond também deu as caras aqui no Brasil com o filme 007 contra o Foguete da Morte. O título é a quarta aventura do falecido Roger Moore na pele do espião e mostra o James indo para vários lugares como Veneza, Rio de Janeiro, que é aqui na Argentina, e até pro espaço. E o Rio entra na história quando ele vai investigar umas cargas suspeitas e acaba passando pelo carnaval, além de lutar no bonde do Pão de Açúcar. Fala brincadeira, meu! Eu acho que muito dessas representações brasileiras em filmes mais antigos sofrem com isso, que é essa estereotipação absurda que tem aqui, de tipo assim, Brasil, carnaval, paixonite com mulatas maravilhosas, tipo, selva. É verdade. É tipo, é isso que era basicamente, né? Cara, uma curiosidade é que a cena do carnaval foi filmada antes das gravações oficiais, que começaram só em agosto de 78. Depois disso, o agente vai até a Amazônia, rapidinho, dar um pulo, para encontrar as instalações secretas do vilão, que produzia gás venenoso com uma orquídea da floresta. Mas a localização correta é, na verdade, entre o Paraná e a província dos Misiones, que fica lá na Argentina. Então, na verdade, tá tudo errado. Nem as plantas são as mesmas. E chegando no século XXI, os vampiros brilhantes de Crepúsculo também deram um tempinho pra curtir o Brasil e Amanhecer Parte 1. Isso aqui tá bem próximo da época da Copa e da época das Olimpíadas. Mas vai ter Copa? Não vai, nunca teve. E lá vem mais! E lá vem mais! Olha a bola tocada, virou passeio! O casal Bella e Edward resolve ir até o Rio de Janeiro pra passar a lua de mel, tá vendo? Transar. E isso é justamente um dos momentos mais marcantes desse filme. Então o Brasil aí foi realmente homenageado nesse filme. É o filme que a gente mais gosta? Não é, mas pô, pelo menos mostraram o Brasil. Os dois passaram por vários pontos turísticos como o Cristo Redentor, a Marina da Glória e o bairro da Lapa, mas também rolou cena no Saco do Mamanguá lá em Paraty, que é lindo o Saco do Mamanguá lá em Paraty. E essas filmagens quase não aconteceram, já que antes disso a produção ficou com medo por conta de um tiroteio no Hotel Intercontinental. Gente, é normal. Tá vendo? É normal. Olha só como não é uma noia nossa. Uma segunda-feira de boa. Outro filme que se passa durante um tempo no nosso país tropical é o Incrível Hulk. E só pra variar um pouco, a cidade é o Rio de Janeiro. Pode mudar o nome do Brasil para Rio de Janeiro já. Isso porque o Bruce Banner tá escondido do exército americano no meio da favela da Rocinha, enquanto pesquisa uma cura para sua transformação em Hulk. E a história se passa pelo menos meia hora aqui no Brasil, com direito a altas perseguições, além de uma treta de monstrão verde com os soldados. Mas é interessante que a Rocinha mesmo só aparece em algumas tomadas aéreas e o resto eles gravaram na favela Tavares Bastos com o apoio do BOPE. Ó, também rolou filmagem em Santa Teresa, Lapa, Floresta da Tijuca e foram 2 semanas de gravação intensas aqui no Brasil. Além disso, o filme conta com a participação do lutador brasileiro Rickson Gracie, que treina o Bruce pra ele conseguir controlar sua raiva. Olha que louco. A atriz Débora Nascimento também teve participação como uma parceira do protagonista e o interessante é que ela filmou as cenas da fábrica em Toronto. Então ela é brasileira e aí, tipo, o filme é no Brasil, mas daí ela viajou pra Toronto pra gravar, tipo... Outro blockbuster que usou a ex-capital do Brasil foi o famoso Velozes e Furiosos Operação Rio, ou pelo menos, né, na teoria, galera, que foi cidade, cena, gráficos. Será que vão usar uma vez alguma outra cidade que não seja Rio de Janeiro? Descubra até o final dessa lista. O último item vai te surpreender. Na história, os protagonistas se escondem no Rio de Janeiro depois de salvarem o Toretto de ser preso e acabam tretando com um empresário corrupto lá da cidade. Oh, mas na verdade, a maioria das cenas foram filmadas em Porto Rico, já que o governo de lá ofereceu uma boa viabilidade de custos para a produção. E se deu para convencer o público nos Estados Unidos, por outro lado, o pessoal aqui notou as diferenças absurdas entre esses dois lugares. É uma coisa que acontece, por exemplo, com quem mora em Vancouver. Porque tem aquela coisa que Vancouver é usada para alocação de todas as outras cidades dos Estados Unidos e quem mora lá fica falando, mano, isso não é em Nova York, isso é aqui embaixo do meu prédio. Porém, a equipe ainda filmou algumas aéreas do Rio, incluindo o Morro do Pão de Açúcar, o Forte de Copacabana e a favela Santa Marta. O filme também envolveu outra polêmica, já que muitos criticaram o retrato sobre o Brasil como um refúgio pro tráfico de drogas, da corrupção. Não tem nada a ver, não é isso, nunca foi isso, mas Brasil. Não, calma. This is Brasil! Mas de qualquer forma, a Operação Rio foi um sucesso por aqui e ainda marcou a franquia com a mudança definitiva pro gênero de ação. This is big boy stuff! Já Os Mercenários também foi filmado no Brasil, mas com a diferença de que dessa vez a história se passa numa ilha da América Latina. Então, ó, veja bem,
Quando os caras resolvem vir pra cá gravar, na verdade o filme não se passa aqui, entendeu? Não, se passa numa ilha. Além da capital, a produção usou vários lugares do estado do Rio de Janeiro que serviram de cenário pro filme, como Mangaratiba e Niterói. Aliás, todo mundo deve se lembrar que depois das gravações rolou uma polêmica por conta do depoimento do Stallone na Comic Con de San Diego. O ator e diretor diz que dá pra explodir o país inteiro e o pessoal daqui agradece com um macaco de presente. You can kill people and blow the country up and say, thank you, here, and take a monkey home, thank you. É verdade que o Stallone pediu desculpa e recomendou o Brasil pros parça dele, mas nunca mesmo vieram. assim, nunca vieram, exatamente. Mas mesmo assim, uma galera ainda tentou boicotar os mercenários por causa disso. Outro filme que foi gravado no Brasil, mas não acontece no país, é Ensaio sobre a Cegueira, do brasileiro Fernando Meirelles. Cara, um filme que eu adoro. Pra quem não sabe, a história é baseada no livro do português José Saramago e retrata uma epidemia misteriosa de pessoas que ficam cegas de repente. E é legal porque esse filme ele adapta esse livro de um jeito muito bacana. Foi um trabalho muito bom entre o cara que escreveu e o diretor, que foi super generoso. Eu gosto muito desse trabalho. O filme teve locações em alguns pontos de São Paulo e Osasco para cenas externas, mas o interessante é que substituíram as placas de localização por outras em inglês. Tipo, Osasco ficou chique. Osasco. E alguns lugares podem ser facilmente reconhecidos, como por exemplo a Avenida Faria Lima, Faria Limai, a margem do Rio Pinheiros. Rio Pinheiros. E também tem a Ponte Estaiada, tá? Que no filme ainda tava em construção, ó que legal. Outro detalhe é que além do diretor brasileiro, o Ensaio sobre a Cegueira também tem a Alice Braga, que atua com os gringos Mark Ruffalo e a Julianne Moore. O Carlos Saldanha é outro cineasta brasileiro que homenageou a sua terra natal com Rio, a animação hollywoodiana sobre aves silvestres se aventurando aqui na cidade do Rio de Janeiro. Que é bonitinho, Poderia cara. ser São Paulo, poderia ser Porto Mas aí seria Alegre, Pombas. poderia ser Curitiba. O filme foi um sucesso de público e ainda teve indicação ao Oscar de melhor canção original, que foi composta pelos artistas Carlinhos Brown e pelo Sérgio Mendes. Mas apesar de boa recepção com a crítica, muitos reclamaram que Rio fez um retrato superficial, clichê sobre o país, mesmo o diretor sendo brasileiro, porque eu acho que muita gente reforça isso, né? Fala, mano, não, vamos mostrar as favelas, mostrar a coisa urbana do Rio de Janeiro, o contraste da beleza com a pobreza. Já a continuação, Rio 2, teve ainda menos sorte e foi considerada muito inferior pelos críticos, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Quanto outros planetas também. Agora a gente vai falar aqui de turistas. É um puta filme esse eu acho do É? Ó, se você não conhece, é um tem filme de aquele terror. brodinho que é o guia que trai os caras. Mano, não pegue um guia brasileiro, brother. Okay, Alex, I'm loving you, America. Esse é um filme de terror que muita gente deve lembrar por causa da polêmica com a produção. Isso aconteceu porque a trama retrata um grupo de jovens gringos fazendo uma viagem no Brasil, até que eles são capturados por ladrões de órgãos. A pessoa gosta mais de carteira aqui no Brasil, mas órgão também rola. A controvérsia foi tão grande que o ator Josh Duhamel até pediu desculpa no Tonight Show e disse que não era intenção fazer um retrato preconceituoso aqui do nosso país. 2 caipirinhas. Curiosamente, o filme foi massacrado até pela crítica americana, que falou mal de vários elementos, inclusive essa imagem superficial sobre o Brasil. ¿Qué es su nombre? Aroleia. Areola? Aroleia. Aroela? Aroleia. Aroleia. Isso. E pra fechar a lista, a gente vai falar aqui de Trash, A Esperança Vem do Lixo, que é um filme pouco conhecido, mas que tem alguns nomes de peso envolvidos. Para começo de conversa, o diretor é o britânico Stephen Daldry, que já foi indicado ao Oscar por filmes como Billy Elliot, As Horas e O Leitor. O elenco também é recheado de estrelas e conta com a Rooney Mara e o Martin Sheen nos gringos, além de ter o nosso querido Selton Mello e Wagner Moura representando os brasileiros. Só os fera. Olha lá, faz uma pose bonita aí. E pra quem não conhece essa história, ela mostra 3 garotos pobres encontrando um código numa carteira que pode garantir a maior grana, mas são perseguidos pela polícia e por um político corrupto. E por um político. É a história de todos nós. Tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Nada vai dar errado. Eu espero que vocês tenham gostado desse Pipocando. Hoje eu tô sinistro, mas no próximo eu vou estar bonzinho. Prometo que eu vou tomar meus remédios. Brasil, a gente tem umas tretas, mas eu espero que você fique bem, viu? Isso, Brasil, mostra sua Toma os cara. remédios. Quero ver quem paga pra Pra gente gente ficar assim. Porque tá, na Europa parece que o bicho tá pegando também. Tchau! Tchau! Também tem essa coisa, né? O Brasil é tão gigante que daria até pra você... Os gringos, eles representam só uma pequena nesga da nossa cultura, concorda comigo? Sim. Tem tanta... Cepo de madeira.